Bom dia, mulheres abençoadas, abençoadoras, vitoriosas e virtuosas de Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer a Ele por mais este dia e por tudo que Ele tem feito por nós, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo que eu vou ler será o versículo 5, que diz assim: Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes traziam vasos, e ela os enchia. Estamos falando aqui de uma mulher que ela passou uma dificuldade muito grande, ou seja, ela havia perdido o marido. No tempo em que, quando a mulher perdia o marido e tinha dívidas, os filhos eram levados cativos, eram levados como escravos. Ela tinha 2 filhos e ela se viu diante de uma situação a qual ela não poderia resolver, ela precisaria ali de um milagre. Então ela chamou o profeta, e o profeta Eliseu veio até ela e perguntou o que ela queria que ele fizesse, o que ele podia fazer por ela. E ela disse que não tinha nada. Ela falou que só tinha uma botija com um pouco de azeite. E ele deu uma direção a ela, pediu para que ela fosse pedisse vasos com as vizinhas e trouxesse. E ela foi e fez. O que eu aprendo aqui? Primeiramente, eu aprendo que esta mulher, diante de uma dificuldade, nós temos que pedir ajuda não para qualquer pessoa. Nós, como mulheres, a Bíblia diz que mulheres sábias edificam a sua casa, abençoam a sua casa, a sua família, né? Então, nós, como mulheres, temos que ter essa sabedoria de não sair compartilhando os problemas, a dificuldade com todos. Ela chamou aqui a pessoa certa, ela chamou o profeta Eliseu. E ele deu uma direção a ela, ou seja, ela ouviu a direção e ela obedeceu. Então, eu aprendo que ela tinha um bom relacionamento, porque quando ela foi até as vizinhas, todas emprestaram para ela vasos. Ela tinha um bom relacionamento. É importante nós termos bons relacionamentos. A Bíblia nos ensina que nós temos que suportar uns aos outros. Às vezes não é fácil, mas é importante ter bons relacionamentos e cultivar os bons relacionamentos. Mas o que eu aprendo também é que o melhor bom relacionamento que ela tinha era na casa dela. Porque o profeta disse para que ela entrasse no quarto, fechasse a porta e deitasse o azeite sobre os vasos. Ela e os filhos. O profeta não pediu para que ela entrasse e chamasse fulano, cicrano, para que visse o milagre. Porque o profeta já havia determinado o milagre, a multiplicação. E ali ela entrou no quarto dela, fechou a porta, os filhos obedientes, porque os filhos sabiam que ali havia uma mãe que era mulher de Deus. Eles logo obedeceram, mesmo diante da dificuldade. Então, essa é a importância de nós, diante de uma dificuldade, nós mostrarmos para os nossos filhos, para a nossa família ali, esposo, filhos, a importância da nossa fé. A importância de estarmos firmes ali na fé em Deus, no nosso Deus maravilhoso, Pai de Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus. Porque ela teve essa fé, ela creu, ela pediu a direção, primeiramente ela obedeceu. E ela teve fé. E os filhos sabiam que a mãe era uma mulher de fé, porque foram com ela para o quarto, obedeceram, ela fechou a porta do quarto. Então tem coisas que não temos que compartilhar com ninguém. Tem coisas que é entre você e Deus. Tem coisas que é entre eu e Deus. Tem coisas que o nosso Deus não quer que nós compartilhamos. Muitas vezes nós perdemos o nosso milagre porque nós falamos demais, porque nós contamos antes da bênção se concretizar, nós saímos falando. Então aqui ela não saiu falando, ela sabia, ela creu, porque se ela não cresce, ela não havia obedecido à direção do profeta. Então ela creu. E ela entrou para o quarto, chamou seus 2 filhos. E ali eles falaram com Deus, obedeceram à direção do profeta. E ali ela viveu o milagre da multiplicação. Esta mulher que pensou que não tinha nada, que ela disse na sua simples humildade: eu não tenho nada, só tenho uma botija com um pouco de azeite. O que eu quero dizer para você nesta manhã?
Você pode achar que você não tem nada, mas você, mulher, você tem unção de Deus. Você tem fé, você tem a presença de Deus. Então você pode tudo. Você pode todas as coisas neste Deus que te fortalece. Como esta mulher, como esta viúva aqui, que no momento de dificuldade, a qual ela não podia contar com mais ninguém, ela clamou a Deus, ela falou o problema que ela tinha para o profeta. O profeta deu a direção, ela obedeceu e ela viveu um grande milagre da multiplicação. O que eu quero deixar para você nesta manhã de hoje? Nunca desista do seu milagre. E não saia falando para todos os seus problemas. Fale somente para Deus, porque somente Ele pode te direcionar, somente Ele pode fazer o milagre. E ela entrou, fechou a porta e com os 2 filhos que ela tinha um bom relacionamento. É bom termos um bom relacionamento com os filhos. É bom sermos amigos dos nossos filhos, sermos amigas, mães amigas dos nossos filhos. Os nossos filhos não têm que ter medo da mãe. Os nossos filhos têm que ter respeito pela mãe, não medo. Então aqui ela tinha um bom relacionamento com os filhos. E é isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos sábias, que nós sejamos abençoadoras, que nós possamos colocar a nossa fé em ação nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque é neste momento, essa mulher estava vivendo um momento muito difícil. Um momento de uma dor, um momento de uma perda, de um luto. Mas em nenhum momento ela esmoreceu, em nenhum momento ela perdeu a fé. Muito pelo contrário. Ali ela, na sua simples humildade, ela descobriu o poder que tinha, a unção de Deus que estava na vida dela. Que você